você não entende nada que o seu professor de história está explicando na aula, então preste atenção neste vídeo e você vai entender por quê. Olá! Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre a dificuldade que os alunos têm para entender as aulas de história. Muitas vezes, como eles não entendem, eles acabam achando que as aulas de história são chatas e fica uma matéria pouco atrativa para os alunos. Mas por que isso acontece? Primeiro, nós precisamos entender que isso acontece porque muitas vezes o aluno não tem uma base geográfica. Ou seja, para o professor é muito natural ele falar que a Revolução Francesa aconteceu na França, a independência dos Estados Unidos, obviamente nos Estados Unidos, a relação do Brasil com Portugal, a relação dos Estados Unidos com Portugal. O aluno não consegue imaginar porque ele não tem um mapa. Por isso é importante que o professor, quando ele vai explicar uma aula de história, ele tenha um mapa para mostrar para o aluno onde está tudo aquilo que aconteceu. E você, aluno, estude os mapas, saiba identificar onde está a Europa, onde está os Estados Unidos e dentro da Europa onde está cada país. Isso vai ser fundamental. Muitas vezes um professor fala Península Ibérica, mas o aluno não tem a menor ideia do que é uma península e muito menos o que é a Península Ibérica. Então ele não entende todo o desenrolar posterior daquela aula. Outro problema é nós estudarmos a história dentro de caixinhas. Ou seja, um dia o professor chega na sala e fala: hoje o tema da aula é a Revolução Industrial. E ele explica algumas coisas, mas o aluno não consegue localizar na cabeça dele aquele conteúdo com o restante das aulas de história, com o restante das aulas que ele estuda na escola. Por isso, neste vídeo eu vou te dar uma visão panorâmica da história, porque sempre que você vai estudar, você precisa localizar aquele tema específico dentro do todo maior, para que você entenda o que o seu professor está querendo te passar, o que está sendo explicado. Sempre que eu vou dar aula, eu começo fazendo a linha do tempo no quadro. Essa linha do tempo, ela marca a passagem dos anos. Obviamente que esse é o conteúdo da aula de história, ou seja, nós estudamos o que aconteceu no passado. Portanto, a linha do tempo acaba na atualidade. Obviamente que o que vai ser estudado na atualidade vai ser objeto da sociologia. E nós vamos caminhando em volta até quando? Quando começa a história, que é datado como o surgimento da escrita. Então, antes da escrita, nós vamos ter a pré-história, ou seja, aquilo que acontece antes da história, pré-história. E da escrita até hoje, a história propriamente dita. Agora, como é muito tempo, para nós entendermos essa história didaticamente dividida em 4 períodos. Nós vamos chamar a primeira parte de história antiga, a segunda parte de Idade Média, a terceira parte de Idade Moderna e a quarta parte de Idade Contemporânea. Guarde isso, certo? Bom, o que acontece? Essa divisão, ela é problemática. Por quê? Principalmente porque ela é uma divisão europeia. A história como disciplina chegou no Brasil através da missão francesa. Por isso que nós estudamos a história do ponto de vista da Europa. Só que essa divisão, apesar de ser problemática, ela não pode ser descartada. Então, ela vai contar a história a partir da Europa.
Mas você tendo consciência disso, não deixe de ser importante, não deixe de ajudar didaticamente a entender e localizar os eventos. Aqui tem um problema. Muitos alunos, quando saem da faculdade, que aprenderam na faculdade a problematizar essa divisão, não querem usar na sala de aula. E o que é pior, já chegam numa sala de ensino fundamental ou de ensino médio problematizando essa divisão, quando na verdade aqueles alunos, e talvez você que está me assistindo é um deles, não viu nem o básico, muito menos como que vai problematizar. Vou te dar um exemplo. Uma das problematizações é que as pessoas que viveram essa época não tinham consciência disso. Isso é um conteúdo que o professor de história tem que saber, que lá no debate da universidade tem que saber. Mas um aluno do ensino médio não precisa aprofundar tanto. Ele pode usar essa divisão. Então, a história vai ter essas 4 divisões básicas a partir da Europa. Ou seja, especificamente, a França viveu uma Idade Antiga, uma Idade Média, uma Idade Moderna e uma Idade Contemporânea. Mas vamos usá-la assim mesmo. Para contarmos a passagem do tempo, são muitos e muitos anos. Então nós agrupamos esses anos em grupos de 100, que nós chamamos de século. Pode parecer banal, mas tem muito professor de história que ele ensina e fala século na aula e o aluno dele não sabe. Portanto, se você não está entendendo, saiba direitinho contar os séculos. Pesquise na internet e aprenda a numeração, a sequência, para você entender. Por exemplo, que o ano de 1500 é século XV, mas o ano de 1501 é século XVI. Muito bem, só que ainda é muito tempo. Então nós temos uma divisão que aconteceu aqui na Idade Antiga, que foi o nascimento de Cristo. Portanto, antes de Cristo, nós vamos sempre usar os séculos, o número acompanhado de antes de Cristo. E depois de Cristo. Ora, você aprendeu isso lá no ensino fundamental, não foi? Só que você não está enxergando aonde que isso se localiza no todo. Ou seja, o nascimento de Cristo faz parte da história antiga. Agora veja, quando você começa a estudar lá no ensino fundamental e depois vai rever no ensino médio, a primeira coisa que você vai aprender é a Mesopotâmia. E nós vamos colocar aqui na linha do tempo, nesse lugar. A Mesopotâmia é onde tinha o rio Tigre e o Eufrates. Lembra do professor falando isso? E lá surgiram as primeiras civilizações, inclusive vários povos como sumérios, acádios, surgiu a Babilônia, surgiu a Assíria, Israel. Você que lê a Bíblia está aqui, nessa região. A Bíblia foi escrita na época da Idade Antiga. Os fatos que a Bíblia narra é a história de Israel, que aconteceu antes de Cristo. O Antigo Testamento narra o que aconteceu em Israel nessa época. Depois da Mesopotâmia, você estuda o Egito. Depois você estuda a Grécia. E depois você aprende o Império Romano. Agora perceba, Mesopotâmia, Oriente Médio, localização Egito, África, Império Romano é onde hoje é a Itália, ele começou ali. Então perceba que você precisa ter uma dimensão geográfica, que eu falei no começo. E mais importante, quando você pega esses povos que você estudou, não é que um veio depois do outro, eles estavam em lugares diferentes. Então você foi estudando eles, um de cada vez. É como se alguém fosse estudar o Brasil e ele fosse estudar Goiás, Minas e São Paulo. Não é que um estado só existiu depois do outro, mas eles estão coexistindo, só que você estuda um de cada vez. E foi no Império Romano que aconteceu o nascimento de Cristo e houve a divisão da história. Então você aprende que depois esse Império Romano acabou. Aí o professor usa aquela palavra difícil, né? Desagregou. E você, aluno, não entende o que é desagregar. Muito bem, desagregar, você não precisa saber profundamente esse conceito. Entenda que o Império Romano
ele chegou ao fim. E daí nós vamos ter um período que é chamado de Idade Média, porque as pessoas da França, lembra? Vão viver no campo. E aí, seu professor explicou que existiam 3 classes: a nobreza, o clero e os camponeses. Muito bem, esse é o período da Idade Média, que tem esse nome porque esse nome foi inventado aqui. Porque nesse período tiveram algumas mudanças. Então as pessoas dessa época diziam que esse período aqui, ele ficou no meio da Idade Antiga e da Idade Moderna. Por isso, uma Idade Média. Aqui você aprendeu muitas coisas sobre, por exemplo, as cruzadas, né? Que era aquela luta que as pessoas iam da Europa tentar reconquistar Jerusalém. Muito bem, aqui nós vamos ter aproximadamente o século IV e aqui o século XVI. Quando chega no século XVI, você vai aprender o Renascimento, né? Ou seja, um movimento intelectual, artístico, que as pessoas da Europa, principalmente da Itália, estavam resgatando os valores da Idade Antiga. Então, o pessoal do Renascimento chamou esse período de Idade Média. Aqui também acontece a Reforma Protestante e as grandes navegações. Como assim as grandes navegações? Aqui Portugal e Espanha começaram a viajar pelo oceano. E aí eles chegam na América. Então agora nós vamos fazer uma outra linha do tempo paralela. Os portugueses chegam em 1500, eles saem lá da Europa e chegam aqui, que vai ser chamado de Brasil. Então agora eu tenho uma linha do tempo do Brasil. Antes existia história? Existiam, né? Tinha os nativos que viviam aqui. Mas nós não vamos estudá-lo, nós vamos estudar daqui para frente. Agora aprenda, a história do Brasil, ela se divide em 3 fases. Ela vai ter uma fase chamada de Brasil Colônia, porque o Brasil era colônia de Portugal. Vai ter uma fase chamada de Império, porque o Brasil ficou independente de Portugal, mas ele tinha um rei, ele era um imperador. E depois ele vai ser uma república. Então, guarde isso. Aí, aqui na Idade Moderna, você vai estudar vários assuntos, como o absolutismo. Os reis mandavam em tudo. Mas aí surge um movimento chamado de Iluminismo. E esse movimento vai questionar todo esse absolutismo do rei mandar em tudo, e vão surgir outras teorias que vai desencadear aqui no século XVIII, lá na Europa, a Revolução Francesa. E aí nós vamos entrar na Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea vão acontecer vários movimentos, entre eles a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Agora vai ficar mais fácil você entender a história do Brasil dentro do contexto maior. Ou seja, o que estava acontecendo no Brasil é muitas vezes reflexo do que estava acontecendo lá. Então, o Brasil colônia vai de 1500 a 1822. De 1822 a 1889 é o período que o Brasil era independente de Portugal, mas ainda era uma monarquia. E de 1889 até hoje, o Brasil, portanto, se tornou uma república. Então, daqui para frente, toda vez que você for ter uma aula de história, localize aquele assunto dentro desse quadro. Você precisa ter uma visão de tudo o que está acontecendo. O segredo de estudar história é esse: é você saber ligar um evento ao outro.
Porque a história é um processo. A história não é decorar datas, não é decorar nomes. A história é você entender por que aconteceu aquilo. As causas que levaram a acontecer um determinado evento e depois as consequências que aquele evento trouxe. As consequências de um evento são as causas do próximo evento que você vai estudar na escola. E aí o aluno faz aquela pergunta: mas por que eu preciso saber isso? Realmente, você não precisa saber a maioria disso. Em outros vídeos eu vou explicar. Isso é de propósito. A educação no Brasil foi feita para desestimular o aluno. Quando você vai estudar um monte de coisa que você não vai usar na sua vida, você deixa de aprender muitas informações que seriam mais relevantes. E tem mais. Tudo isso porque a educação no Brasil veio da Europa. E mais, ela é considerada um conhecimento enciclopédico, porque a ideia era você formar uma elite intelectual que se distinguia das outras classes por ter um conhecimento cultural que as classes inferiores não tinham. Era uma diferenciação social. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o porquê de estudarmos história. Eu espero que este aqui tenha te ajudado, que você possa compreender melhor as aulas de história. Vamos recapitular? Tenha, basicamente, um mapa geográfico na sua cabeça. Estude geografia, estude os mapas. Quando o professor falar o lugar, saiba localizar. Depois, saiba, em cada época, interligar aquilo que você vai estudar naquela aula com aquilo que aconteceu antes, depois e em outros lugares. Para terminar, eu costumo dizer que eu vejo os meus alunos com muita dificuldade para estudar, muita dificuldade para ler, mas na academia eles estão firmes e fortes. Então eu vou te dizer, se você fizer com a escola igual você faz na academia, você vai ter muito sucesso, porque o segredo da escola é o mesmo segredo da academia, se chama disciplina. Quando você vai para a academia, você não consegue levantar 20 quilos de uma vez. Você começa o treino devagar, aos poucos, levanta 5 quilos, vai aumentando. E se você tiver disciplina, logo você está em forma levantando 10, 15, 20 quilos. A mesma coisa, quando você começar a ler, você vai ter muita dificuldade para entender e aquilo vai te desmotivar. Aí vem a persistência, igual você faz na academia. Você insiste em ler várias vezes até entender. Procura o significado da palavra no Google, entende, força, e aí você vai tendo disciplina. E aqui entra a terceira e última dica. Antes de ir para a aula de história, leia o livro. Pega o livro didático, lê o capítulo. Se você ler antes do seu professor dar aula, você vai entender muito melhor o que ele vai dizer. E no final, depois da aula, leia de novo. E se você fizer isso sempre, você vai ficar muito esperto na aula de história, igual na academia. Se você tem disciplina na academia, você fica sarado e forte. Se você tiver disciplina na escola, você vai ficar muito inteligente e tirar notas boas. Porque o que eu sempre digo para os meus alunos, entender história é muito mais fácil do que você ter um trabalho de colar na prova. Quando você entende a história, ela deixa de ser chata e fica fascinante. Vai por mim, faz o teste, faça a experiência e você vai ver como estudar história pode ser uma experiência fascinante.